Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88. Estamos no artigo 107 e vamos falar principalmente sobre a composição dos tribunais regionais federais. O artigo 107 teve uma alteração recente pela Emenda Constitucional 122 de 2022. Você já vai aprendê-lo com a recente alteração, tá? Artigo 107. Os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade, sendo, inciso 1º, 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. 2. Os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício por antiguidade e merecimento alternadamente. Mais à frente ainda vamos ter os parágrafos 1º, 2º e 3º, mas vamos ponto a ponto. No caput do artigo 107, você vai ter a composição dos TRFs. E ele vai dizer o seguinte: no mínimo 7 juízes. Grave isso para que você não erre questão em prova. No mínimo 7. Lembre-se, nós sempre estamos mencionando a composição dos tribunais. Por quê? Porque é muito cobrado em prova. Você vai ver que nós já aprendemos no artigo 101 a composição do STF, 11 ministros, no artigo 103b do CNJ, 15 conselheiros, no artigo 104 do STJ, no mínimo 33 ministros, no artigo 107, esta videoaula, a composição dos TRFs, no mínimo 7 desembargadores federais, no mínimo serão 7. Eles são recrutados dentre os juízes, tá? Mas automaticamente serão desembargadores federais. Então, fique atento que estas composições elas são muito cobradas em provas e, por isso, o destaque principal deste vídeo é sobre a composição dos tribunais regionais federais. No mínimo 7, recrutados quando possível na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República. Recrutados na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República. Você deve observar o seguinte, que eles são nomeados pelo Presidente da República, mas não há a sabatina do Senado, tá? Não há a sabatina do Senado Federal. Isso também é importantíssimo. Você sabe muito bem que a aprovação por maioria absoluta do Senado Federal é exigida para o STF, para o CNJ, para o STJ, para o TST, e há uma particularidade para o STM que não precisa da aprovação por maioria absoluta do Senado Federal, e sim a maioria simples. É o que nós chamamos de sabatina do Senado Federal, tá? Também precisam ser brasileiros, e quando a Constituição fala brasileiros, está envolvendo o nato e o naturalizado, fique atento. E a recente alteração com mais de 30 e menos de 70 anos de idade. Mais de 30 e menos de 70 anos de idade. Era 65. Você vai achar muito material aí trazendo para você a idade de 65 anos. É normal. A redação foi alterada recentemente pela emenda 122. Então, até que todos se atualizem, leve um tempo. Mas você, que é mais atento, não vai errar essa questão da prova, porque você está de olho nas recentes alterações e você quer ser aprovado no seu concurso, na sua prova. Fique atento, nós já falamos que a alteração ocorreu para o STF, STJ, TST, TRFs, TRTs e para os ministros civis do STM. Está aí no quadro para você a respectiva idade, tá? Que saiu de 65 para 70 anos. Muito bem. No artigo 107 ainda, no inciso 1º, você vai ver que ele traz o 5º constitucional. E é o que o inciso 1º vai dizer. 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros
do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. Nós temos a regra do 5º Constitucional também para o artigo 107. Nós aprendemos sobre o 5º Constitucional no artigo 94 e nós o estudamos bem. Tem uma videoaula específica sobre o artigo 94 disponível para você aqui no canal. Não deixe de aprender o artigo 94. Se você não souber o artigo 94, você vai errar perguntas sobre as composições dos tribunais e, consequentemente, sobre a composição do TRF. Nós fizemos, inclusive, um quadro bem detalhado, mostrando ponto a ponto como é o procedimento para preenchimento das vagas nos tribunais através do 5º Constitucional. Fique atento, não perca a videoaula. Um ponto importante que fala o inciso 1º, que trata do 5º Constitucional, é o seguinte: os membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. Membros do Ministério Público Federal. Aí você vai fazer a remissão com o artigo 128 da Constituição Federal e você vai ver que o Ministério Público abrange o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Mas dentre os membros do Ministério Público da União, para concorrer ao 5º Constitucional lá no TRF, você vai ter o destaque para o Ministério Público Federal. Isso é importante, ainda mais você que vai fazer uma prova para um TRF, tá? E os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente. Aqui há um ponto importante que o texto vai destacar: com mais de 5 anos de exercício. E você vai lembrar da nossa aula do artigo 93, inciso 3, que tem esse banner para você localizar. Lá nós tratamos sobre a promoção na carreira da magistratura. E lá nós vimos que o juiz, ele começa a sua carreira como juiz substituto, depois ele vai para determinada entrância, no caso dos tribunais de justiça, não é verdade? Depois para a segunda entrância, depois para a entrância especial, e aí sim ele pode se tornar um desembargador. Nos TRFs você vai ver o seguinte: o juiz, ele inicia sua carreira como juiz substituto e depois ele passa a ser um juiz federal. Não há essa divisão em primeira entrância, segunda entrância, entrância especial. Então, por isso, o texto vai exigir com mais de 5 anos de exercício, para que efetivamente ele tenha experiência para exercer a função. É uma particularidade do artigo 107. E também temos os parágrafos. O parágrafo 1º vai dizer: a lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinará sua jurisdição e sede. A lei vai disciplinar, o parágrafo 1º, vai disciplinar a remoção ou a permuta de juízes. Pode haver remoção, pode haver permuta de juízes? Sim, vai ser disciplinado por lei, bem como determinará sua jurisdição e sede. O parágrafo 1º, ele guarda muita relação com o artigo 110, que nós vamos estudar mais à frente. No artigo 110 está escrito que cada estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária e terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Nós vamos lembrar que o nosso país ele está dividido em estados e Distrito Federal. Então, cada estado e também o Distrito Federal constituirá uma seção judiciária. Há uma seção judiciária em cada estado e ela está localizada na respectiva capital. E existem varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Mas preste atenção nessa informação importante. Nosso país está dividido em 5 regiões: Norte, Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. Está aparecendo para você aí a imagem em cores diferentes, mas as 5 regiões dos TRFs não guardam relação com essas 5 regiões geográficas. Você vai observar, inclusive, que a segunda região que compõe o Rio de Janeiro e Espírito Santo, aí em vermelho para você na tela, ela é pequenininha, ela é muito pequena. Por quê? É pela demanda de processos, pela demanda da população, que são divididas as regiões. E aqui um ponto importante para você.
está lá no artigo 27 do ADCT, precisamente no parágrafo 11. Você sabe muito bem que a Constituição de 88 criou os tribunais regionais federais. Está aí no parágrafo 6º aparecendo para você, tá? E eles foram criados em 5. Perfeito. 5 regiões. Por isso que se chama tribunais regionais federais. Eles abrangem 5 regiões, como nós vimos no quadro anterior. Mas, posteriormente, nós tivemos a Emenda Constitucional 73 de 2013, que criou a 6ª, 7ª, 8ª e 9ª região. Mas, contra essa emenda constitucional, foi ajuizada a ADI 5017 pela Associação Nacional dos Procuradores Federais, e o ministro Joaquim Barbosa concedeu a liminar, suspendendo os seus efeitos. Então, pode ser que uma nova emenda constitucional estabeleça outras regiões, pode ser que o Pleno decida de forma diferente dessa liminar que suspendeu os efeitos, mas no momento que eu gravo esse vídeo, nós temos 5 regiões, tá? E está aí a explicação para você. No parágrafo 2º, os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Não só os TRFs fazem a justiça itinerante, mas também os TJs. Isso é muito comum e é uma prática dos tribunais. Os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Bem verdade que, se você for olhar pela esfera administrativa, estaríamos falando de desconcentração. O texto vai mencionar a descentralização. Tudo bem, você quer ser aprovado no concurso. Não entre em polêmicas. Utilize o texto, tá? Não é tão cobrado em prova, mas nós voltaremos a falar com mais esmero na aula do artigo 110, porque senão o nosso vídeo fica muito extenso e a gente vai dando a sequência e trazendo a cada vídeo uma instrução para aquela respectiva prova. Fique muito atento ao texto do artigo 107 com as suas alterações, a regra do 5º Constitucional, não é Ministério Público da União, é Ministério Público Federal, e também aos 5 anos do inciso 2º que nós mencionamos, muito cobrados em prova, tá? Na próxima aula, artigo 108, competência dos tribunais regionais federais. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.